Quem vê esta jovem, sorridente, de cabelos compridos, não imagina a reviravolta que passou na vida. Tradicional em uma igreja evangélica, Thalita Couto estudou teologia, a fim de entender mais a Bíblia. Mas tentando combater os livros da escritora Ellen White, sua vida começou a mudar. Eu li O Desejado de Todas as Nações, achei ele muito bonito e fiquei com medo, porque eu estava gostando da leitura e como era perigoso, então era melhor eu parar por ali. E continuei seguindo, ali com os meus trabalhos na igreja, da qual fazia parte, com o meu grupo de adolescentes, 45 adolescentes. E Ellen White ainda ficava na minha mente, o que eu tinha lido e o que eu tinha aprendido ali dentro, e o que eu tinha aprendido através do que eu estava lendo sobre a igreja adventista. E até um dia que eu tive um contato com o texto dela, que, se eu não me engano, está no Sermão da Montanha, e onde ela conseguiu juntar duas dúvidas que eu tinha a respeito da igreja adventista. Como é que consegue juntar, lei e graça ao mesmo tempo? Porque até então, se você acredita na lei, e quer seguir a lei, você é legalista e está negando a graça. Mas nesse texto, Ellen White, ela tratou sobre a lei e a graça ao mesmo tempo. Durante 2 anos, Thalita passou a estudar os livros da escritora adventista e as doutrinas da religião, mas sem que sua família soubesse. A minha irmã é web design e ela estava fazendo um site para um irmão dos Estados Unidos. E ele enviava conteúdos para ela. E ela me chamava: Thalita, olha aqui que interessante isso daqui. Olha esse escrito, olha esse hino, que bonito. Eu escutava, eu lia, achava bonito, mas eu negava. Não é legal, mas tem que tomar cuidado. Mesmo dentro de mim, estando acontecendo, tudo isso. E ela também, por sua vez, estudando ali quietinha, tendo contato com esse conteúdo que o irmão enviava. E eu também quietinha lá no meu canto estudando. Mesmo escondida, Thalita passou a visitar a igreja adventista. A primeira vez que eu fui na igreja adventista, eu fui escondida, morrendo de medo. Porque o caminho, que era da outra igreja que eu fazia parte, é o mesmo caminho da igreja adventista. Então eu corri o risco, de algum irmão me ver passando ali, me ver entrando ali. Então eu fiquei escondidinha, esperei na hora que estava meio deserto e entrei. E entrei tremendo, subi as escadas da igreja tremendo, coração acelerado. Mas eu precisava tomar a decisão de ver se tudo aquilo que eu estava aprendendo nos vídeos e nos livros era realmente o que a igreja local pregava e ensinava. E pela força do poder de Deus eu consegui chegar ali. Professora de 45 alunos da escola dominical, Thalita passou a ensinar aos adolescentes o que havia aprendido. Mas logo a mudança no comportamento de Thalita começou a ser percebida. Foi um dia onde o pastor me chamou para conversar. Thalita, vamos conversar particular aqui e entender o que está acontecendo. E então eu falei para ele: pastor, eu estou aprendendo, tenho estudado sobre a igreja adventista e tenho analisado tudo com a Bíblia. E eu tenho chegado à conclusão que essa igreja, que todo mundo fala que é uma seita e todo mundo fala que é heresia o que ensina, de acordo com a Bíblia, tem me convencido que não é assim. Daí ele falou para mim: mas eu até te entendo, eu compreendo, você está estudando e está tendo essa ideia do que você tem aprendido, mas você não precisa sair da igreja por isso. Então tá, pastor, melhor ainda, porque sair é muito difícil. Como é que eu vou me despedir de 45 alunos, que eu já tenho contato durante anos? Como é que eu vou falar tchau para os irmãos que me viram crescer na igreja, que me ensinaram tanto da Bíblia? Então melhor ainda. Mas eu posso então falar para os meus alunos que o sábado é o dia de guarda. Eu posso então falar para eles que quando uma pessoa morre, ela está dormindo. Eu posso ensinar isso para eles. Eu posso falar para eles que Ellen White não é uma falsa profetisa, que pelo contrário, os ensinos dela têm sim conteúdo para transformar a nossa vida e nos aproximar de Deus. E ele me disse que não. E até alterou a voz. E ali começou uma grande perseguição. Porque eu tive que sair da igreja sem me despedir de nenhum dos meus alunos. Eu não pude dar um abraço neles. E quando encontravam comigo na rua, eles mudavam até de passeio, porque eles não podiam mais conversar comigo. Cansada de sofrer com a situação,
ela decidiu abrir o jogo, porém foi surpreendida com a resposta da irmã. A minha irmã, ela estudava assim como eu, escondida, e orava a Deus. Por ela ser cadeirante, ela não teria como ir na igreja sozinha. Ela ia precisar de uma companhia e ela não poderia contar comigo, porque sempre que ela ia falar alguma coisa a respeito da igreja adventista, eu cortava ela, mesmo estando estudando. E aí eu falei para ela que eu ia e ela ali revelou para mim que ela também orava e estudava, né, todo esse tempo que ela estava ali trabalhando no site, que o Espírito Santo estava trabalhando também na vida dela, ao mesmo tempo que estava trabalhando na minha. E como a gente sempre foi muito unida, foi maravilhoso ver como que Deus fez a obra, mesmo cada um no seu cantinho. Depois de abandonar a religião de seus pais, nos próximos 6 meses, Thalita começou a frequentar a igreja adventista com a irmã e a mãe, e as 3 foram batizadas, mas a história dela só estava começando. Cheguei na igreja disposta a trabalhar, porque eu já trabalhava muito, né, na outra igreja, então cheguei disposta a trabalhar e pregava, também participei na escola sabatina, com adolescentes também, com juvenis, que é minha paixão, trabalhar com essa faixa etária. E aí um dia o pastor, né, diretor da Coportage, foi na igreja, pregou um sermão, me tocou, me senti tocada, me senti chamada para essa obra, mas não tomei decisão nenhuma. E no final do culto ele me parou no corredor, conversou comigo em particular e falou que tinha certeza que Deus tinha um chamado para mim nessa obra. E me convidou para fazer parte de um concílio. Eu participei do concílio e ali Deus confirmou o chamado. Estou comportando até hoje. Já tem quanto tempo isso? 1 ano e 6 meses comportando. Ainda aprendendo muito sobre a obra, mas já vivendo muitas experiências com Deus nesse ministério. A Coportage para mim é motivação de esperar Jesus, a volta dele todos os dias, né? E de mostrar para as outras pessoas algo que transformou a minha vida, uma verdade que transformou a minha vida. Coportage para mim é a confirmação do que é ser um adventista do 7º dia. Que a palavra não pode fazer, né? Muito poderosa. Agora eu quero apresentar a vocês, para quem não conhece, pode, por favor, puxar o púlpito aqui para mim. Quem não conhece a Paty aqui? Os novatos não te conhecem, né, amiga? Gente, a Paty era daqui, ela, a família dela, a Melzinha ainda não, mas ela e o Júnior também daqui, trabalharam muito com a gente. E ela sempre retorna aqui para pregar, ela, o Júnior, e é uma felicidade tê-los aqui, você sabe. E eles são da igreja de Taguatinga. A Paty é psicóloga, né? Não sei se ela vai dar umas pinceladas na área dela hoje aqui. E seja bem-vindo, o púlpito é seu. Deixa eu pegar um. Boa noite, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria tão grande estar aqui. Eu me sinto de fato em casa. E tá tão aconchegante aqui, tão gostoso. Meu marido já estava modelando aqui, eu vou fazer isso no Moto Capital. Já entreguei, viu, amor? Gente, parabéns pela programação, parabéns pelo carinho. A gente vê em cada gesto, cada mimo, muito amor. E vocês merecem muito, né? Obrigada por terem vindo aqui à casa de Deus. Ele estava ansioso, esperando por você. Vamos orar e pedir a Deus que esteja conosco neste momento, assim como vocês estão. Vamos elevar uma prece a Deus. Querido Senhor, muito obrigada por estarmos aqui na tua casa. Quanta coisa deve ter acontecido nesse dia com todos os teus filhos. E assim mesmo estamos aqui. Sabemos que foi o teu Santo Espírito que nos trouxe.
e te agradecemos por nunca desistir de nós. Obrigada por nos amar tanto, Senhor. Agora queremos te pedir que abra os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos sair daqui preenchidos do seu amor por nós. Te suplicamos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, que me falaram que eu não posso passar das 11 de jeito nenhum, né? Obrigada. Brincadeirinha, viu, gente? Vamos lá. Eu vou ver aqui se está tudo bem aqui, como é que é. Deixa eu ver. Acho que é aqui mesmo. Então, vamos lá. Vai ser algo mais rápido, até pelo tempo, mas eu quero que nós agora esqueçamos de tudo e deixemos a nossa mente bem tranquilinha, vagar sobre isso que a gente vai falar aqui rapidamente, ok? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. A minha amiga falou que aqui eu tenho como ampliar também, né? Essa letra aqui, gente, eu sou sem meu óculos, viu? Qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui faz é mudar. Não vou conseguir ler aqui, amiga. Se alguém puder me ajudar aqui, como é que amplia aqui? Ai, Rayane, por falar nisso, eu ia dizer isso aqui. Que saudade que eu estava de te ouvir cantar. Foi um presente para o meu coração. Pode ampliar o máximo que der. Ela vai à lupa. Ah, entendi. E aí? Sim, e segura onde? Em cima. Ok. Muito obrigada, minha querida. Então, a gente vai ver agora, né? Deixa eu só voltar aqui. Gênesis 2, 16 e 17, né? Vamos ler aqui, gente. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim, olha. Aliás, 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Inclusive, a historinha aqui das crianças veio retratando isso, né? Muito, muito importante esse tema. Gente, aqui, né, se vamos ater nessa palavrinha aqui, e Deus pediu para eles não comerem, ou Deus ordenou? Deus ordenou. Não é um pedido, né, não é uma solicitação, é uma ordem de Deus. E, infelizmente, assim como no passado, os nossos primeiros pais, eles escorregaram aí nessa parte tão importante de saber o que é ordem, e era uma ordem de Deus. Nós fazemos isso hoje também com muita frequência, não é? Infelizmente. Olha só, vamos ler Gênesis 3, 1, 4 e 5. Olha o que diz lá, ó. Ora, a serpente, a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus havia feito, e essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Do fruto das árvores dos jardins nós comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha lá, então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha que astuta, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus. Olha só, gente, vamos prosseguir aqui, ó. Até o final eu consigo. Que diferença temos daquele tempo em que Satanás, com aquela astúcia,
tentou enganar a Eva e dizer para ela, olha, não é bem assim não. Ele te falou que se você comer esse fruto aí, você vai se perder, você vai morrer? Não, minha querida. Esse é o contrário. Você vai adquirir mais conhecimento, você vai saber tanto quanto ele. E aí, olha só que importante aqui, isso aqui. Hoje nós vivemos tempos difíceis, né? E muita polarização, onde as pessoas questionam verdades fundamentais. Não é o que que vem acontecendo conosco hoje, não foi o que aconteceu no passado? Ela questionou uma verdade fundamental. Nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas estão trocando as verdades de Deus por verdades, por inverdades inventadas aqui, por interpretações feitas ao bel prazer, como bem lhe aprouver. E a gente tira as coisas de Deus de lado e vai colocar o quê? A nossa vontade. A gente fica dando aquele jeitinho, né? Ah, não pode fazer assim, mas eu posso fazer assim, assim, porque o importante é o coração. Deus vê o coração, eu sou uma boa pessoa, eu faço boas obras, eu vou à igreja todo sábado, de repente eu devolvo meu dízimo, tá tudo em dia, participo de uns 4 ministérios na igreja, tá tudo certo. Então, há algumas exceçõezinhas, a gente pode passar. Infelizmente, a gente tem negociado princípios. Vamos falar de nós, como um povo que tem a verdade, e como o mundo, de modo geral. Como que as pessoas têm se comportado, né? Com os princípios, negociado o que é realmente importante, o que é uma verdade fundamental, ela deixa de ser. Os valores estão invertidos. Então, hoje, o que é importante, de fato, muitas vezes é colocado de lado, como a família, por exemplo, né? Hoje em dia, e aí, aqui mesmo está falando, por exemplo, o casamento, a sexualidade, paternidade, o descanso semanal, como o sábado, não precisa. E mesmo entre os que guardam, a coisa está assim tão solta, tão tranquila. Não tem mais aquela coisa, mais aquele cerimonial importante, aquele prazer, aquele amor. É o sábado, o santo sábado chegou. De repente o santo sábado chega e você está ali na correria, mexendo num trem em outro, e o sábado entrou e as crianças pequenas ali nem perceberam que o sábado chegou. Aí a gente vai nessa correria, porque a vida da gente é muito corrida, e aí vai passando. Aí daqui a pouco está lá a criança fazendo aquela perguntinha que entristece o coração de toda mãe, de todo pai. Que horas que vai acabar o dia feliz? De repente, isso não foi cultivado como deveria ser. Elas, enquanto pequenininhas, tem que ser internalizado. Essas coisas que são tão importantes, que ela vai levar para toda a vida. E muitas vezes a gente negligencia. Então, sobre qual base você está construindo a sua família? O que é importante no seu lar? De repente, as finanças? Ter uma boa casa, um bom carro, emprego, status, o que é? Ou é aquele momento em família ali que você larga tudo que você está fazendo, você larga redes sociais, você larga serviço, trabalho, que a gente está sempre trabalhando mesmo em casa, e você diz assim, agora meu tempo é seu. Mesmo que você esteja cheia de coisas para fazer, meu tempo é seu. O que a gente vai fazer agora em família? Nós vamos fazer o culto, nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos, de repente, conversar aqui um pouquinho, saber como é que foi o seu dia, como é que você está, se interessar de fato. Que às vezes a gente pergunta, faz aquela perguntinha mecânica, né? Como foi o seu dia na escola? A criança está respondendo e você já está pensando outra coisa ali, ó. Se interessar de fato. Oi, querida, como foi o seu dia no trabalho? Será que você está realmente fazendo aquela pergunta e você está esperando uma resposta ali com o coração
pronto a ouvir o que ele está falando de verdade? Ou você fez só por fazer mesmo aquela pergunta, só para cumprir uma tabelinha, né? Foi tudo bem, querido? Foi tudo bem. Isso é muito importante e nós devemos carregar na nossa vida sempre. Em que base a gente está construindo? Para onde você está indo? Qual é o seu prumo? A salvação na sua casa tem sido algo falado? Ellen White fala que nós devemos gastar tempo pensando nas coisas do céu. Isso tem sido uma realidade na sua e na minha casa? Será que a gente tem procurado buscar isso todos os dias na nossa mente e impregnar na mente dos nossos filhos? A gente está aqui só de passagem, meu filho. A gente vai muito em breve, longe daqui, a gente vai morar no céu. E isso deve ser dito para eles todo o tempo. Eles têm que crescer internalizado, inculcar isso. De que nós estamos aqui só de passagem. E muito em breve a gente vai morar com Jesus. Amém. A palavra de Deus, vamos ver aqui, como base e interpretação como ameaça. Vamos lá, gente. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem, que foi o que nós lemos aqui, né? Que ele ia ficar lá para cuidar daquela maravilha de jardim que Deus fez para ele, e ele não poderia comer daquele fruto. Então, se Adão e Eva tivessem seguido esse princípio básico, esta ordem de Deus, as coisas teriam sido bem diferentes. E nós que já temos esse exemplo do passado, muitas vezes a gente se depara com alguma situação que a gente sabe que aquilo ali não vai dar certo, que aquilo ali nem é da vontade de Deus e que aquilo ali não tem como dar bom. E aí a gente vai lá e cai. E aí, de repente, o nosso muda tudo e a gente passa a sofrer as consequências dos nossos erros. Adão e Eva, eles já conheciam bem, eles eram felizes servindo a Cristo. O que essa parte aqui vem trazendo de muito importante, gente? Satanás, ele sabe, ele entende muito de perfil psicológico. Muito mesmo. Semana passada na igreja eu ouvi uma frase que eu nunca tinha ouvido. O pastor falou assim: neste mundo aqui, Satanás é o melhor psicólogo. Porque ele conhece o perfil de cada um. Ele sabe do que gosta, do que não gosta, do que tem medo, do que tem expectativa. Ele sabe tudo. Então, ele sabe como é que ele vai chegar até você. Ele sabe como é que ele vai destruir a sua família. Ele sabe o que ele vai colocar na sua mente para que aquilo seja primordial e aquilo que é de fato primordial deixe de ser na sua vida. Ele sabe disso tudo. Adão e Eva, eles sabiam que Deus era o Criador. Eles sabiam que sobre tudo o que Deus havia criado, sobre a bondade de Deus. Então, Satanás não poderia tentá-los dessa forma. O que ele poderia fazer? Ele poderia colocar na mente deles duvidar do poder de Deus? E hoje, como é que Satanás usa as artimanhas dele conosco hoje? Olha, ele usou uma estratégia indireta de colocar em xeque, né, a interpretação da palavra de Deus. Tentou levar os nossos primeiros pais a duvidar, né, da maneira que eles haviam entendido a ordem divina. Vamos lá. Vamos mudar isso aqui que a gente já falou, só para chegar aqui onde eu quero. Vamos lá. Materialismo, é aqui que eu quero. Materialismo, evolucionismo e ateísmo são artimanhas assim poderosas de Satanás nos tempos em que nós vivemos. E aqui nesse texto ele diz que no passado ele não ia poder enganar a Eva com essas artimanhas. Sobre materialismo? Não. Ateísmo? Eles sabiam que Deus era o Criador.
evolucionismo? De jeito nenhum. E no nosso mundo hoje, nos nossos tempos de hoje, como é que ele chega até o nosso coração? O inimigo de Deus não tinha o poder para enganar os nossos primeiros pais com algumas filosofias que ele hoje usa. E aí, olha aqui como é que ele faz. Ele atingiu a ele com uma cosmovisão, a eles, né, com a cosmovisão do mundo e da palavra de Deus. Olha aqui. O materialismo. Gente, o materialismo é uma das maiores, é uma das maiores religiões no mundo hoje. As pessoas estão tão envoltas pelo materialismo que mesmo inconsciente elas estão ali cada dia mais presas. Então, sempre querendo mais, sempre querendo proporcionar o melhor. E às vezes nós pais podemos até errar nesse aspecto, pensando assim, mas eu preciso trabalhar agora, eu preciso deixar para os meus filhos, eu não sei o dia de amanhã. Não há nada de errado nisso, em a gente planejar isso. Mas a gente tem que estar muito atento a em que nível isso está na minha mente. Qual papel isso tem na minha vida? De repente, a minha casa ser uma casa linda, aconchegante, tem algo de errado nisso, em eu querer isso? Não. O erro está em eu não saber equilibrar essas situações. E, de repente, o materialismo virar algo que eu não consigo mais me livrar. Olha só, ele tem milhares de adeptos e seguidores que usam a sua bandeira, cartões de crédito, como moeda de troca. Olha lá, olha os sintomas. Que é o shopaholic. O que é isso aqui? Ai, peraí, deixa eu ver aqui agora se eu consigo ampliar. Eu não vou conseguir ler. Ele é o comprador compulsivo, gente. É aquela pessoa que compra, compra, compra. Ele não necessita, ele não precisa, mas ele já adquiriu um vício. Ele precisa comprar. Então, se ele está triste, angustiado, ele vai lá e compra. Se ele está feliz, ele compra. Se ele está agoniado com alguma coisa, ele compra. É um vício. Materialismo, comprar, ter. As pessoas hoje dão mais valor ao ter do que ao ser. O possuidor desmensurado, o que é esse? É aquele também que quer ter... Ele tem tantos bens que ele nem consegue usufruir disso. Ele nem sabe tudo que ele tem, mas ele precisa daquilo. De repente, ele já podia, assim, muitos a gente conhece, em muitos casos já poderiam ter parado de trabalhar faz tempo, mas ele não consegue, porque ele tem que manter aquele padrão ali, ele precisa. E o uso ostentatório, que é aquilo que a gente sabe que as pessoas nem precisam. É por status, é só para ostentar. Tudo isso faz parte do materialismo, coisas usadas por Satanás nos dias de hoje. Talvez seja difícil pontuar a quantidade de pessoas que são dependentes do consumismo como religião. Literalmente usam o consumismo como religião. E cada dia mais, esses hábitos têm levado pessoas a ficarem cada vez mais doentes. Pessoas depressivas, porque ficam cheias de dívidas, criam falsas expectativas, e se aquela expectativa não é cumprida, ele se frustra, e ele sofre, e ele desenvolve transtornos de personalidade. Então, olha aí Satanás agindo bravamente para tirar as pessoas do lado de Deus e viverem à margem ali, viverem fazendo a vontade de Satanás, e às vezes não estão nem percebendo. De forma inconsciente, está indo aí pela onda. Devemos nos cuidar com isso, meus queridos. Quando Cristo não é o centro da vida, é muito fácil as pessoas buscarem satisfazer esse vazio através de bens de consumo. É um vazio que já faz parte ali da alma da pessoa. E ela não consegue, isso já é a falta de Deus. É um vazio que ela não consegue preencher, então ela fica tentando buscar de artimanhas, de situações, de desesperadamente preencher aquele vazio que não vai ser preenchido. Porque é Deus que está faltando na vida dessa pessoa. E ela vai continuar sofrendo e sofrendo cada vez mais, e sempre pensando em ter mais.
Felizmente, esse engano é completamente inócuo diante dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva. Eles não precisavam disso. Eles não precisavam. E o tempo todo o texto vem fazendo esse link entre o que ele usou para enganar os nossos primeiros pais e o que ele usa para nos enganar hoje. E por isso nós devemos estar sempre muito atentos. O evolucionismo. Não tinha como eles enganarem eles, porque o evolucionismo, para eles, era totalmente... Era algo que não existia. Eles sabiam que tinha sido Deus que tinha criado ali todo mundo, ali em 7 dias. Eles deram nomes. Eles deram nomes. Deus é tão querido que ele criou toda aquela natureza e eles podiam dar nomes para as pessoas. Então, eles estavam ativos no processo, participando. Mas e hoje? Como é que Satanás pega as pessoas hoje com essa questão do evolucionismo? Essa filosofia que afirma a aparição das espécies por meio de fatores genéticos, ambientais, mutacionais, e tem muita gente acreditando realmente que não foi Deus. Então, quando Satanás ele cria essa legenda para essa situação, não foi Deus quem criou, evoluiu, então cadê Deus? Ele tira isso da gente, das pessoas, de Deus como um Deus criador. Se não foi Deus que criou, tudo se evoluiu a um processo de milhares de anos, então onde é que entra Deus nessa história? Não entra, porque ele não quer que Deus esteja presente. Olha lá. Vamos ver aqui o ateísmo. Eles conviviam com Deus, eles estavam ali do lado de Deus. Então eles acreditavam em Deus. Hoje, muitas pessoas, infelizmente, não conhecem a Deus. E não acreditam na existência de Deus. E isso tudo é frutos de ações satânicas para afastar as pessoas de conhecer a Deus, de se achegarem a Deus. Eu estou tendo que passar rápido, gente, por causa do tempo. Olha só, nos dias de hoje, precisamos retornar à palavra de Deus e aos testemunhos escritos por Ellen White. A luz maior, né, iluminando o nosso lar, a nossa família, a educação dos nossos filhos, os nossos conceitos e respeitos da vida dessa terra terão como preparação para a eternidade. Ellen White vem trazendo a importância de, nos dias de hoje, nós estarmos sempre alicerçados na palavra de Deus. Os enganos de Satanás estão aí. E eles estão, gente, de forma muito inteligente, muito sucinta. As coisas não chegam para você como um pacote escrito, está errado, é feio, você vai morrer, Não. Vem muito belo. Vem muito escondido, vem muito camuflado. E as pessoas, mesmo os filhos de Deus, eles estão caindo na lábia de Satanás. A única forma de nós nos mantermos firmes e não cairmos, e se cairmos, a gente se levantar e ficar de pé ali, de prontidão, vai ser se a gente estiver alicerçado na palavra de Deus. Essa é a única forma que nós temos. Lá está falando sobre a luz menor, o espírito de profecia. Nós devemos buscar, estudar a Bíblia e complementar com o estudo com as profecias. É isso que vai nos manter energizados, alimentados, arraigados mesmo ali à palavra de Deus. As fileiras estão sendo formadas. Os filhos de Deus já estão se posicionando no lugar certo. E às vezes a gente, não por querer, porque é difícil mesmo. Às vezes a gente está ali brincando de ser cristão, sabe, gente? Brincando de ser adventista do 7º dia. Só que tem alguém que não está brincando. Tem alguém que está levando muito a sério, porque ele sabe que o tempo dele está cada vez mais curto. Então os enganos dele estão ficando cada vez mais sofisticados. Olha aí, é só a gente olhar para o mundo. O que anda acontecendo no nosso mundo? Como andam as coisas? Como as pessoas têm invertido os valores, como as famílias têm se comportado, como o governo tem se comportado. Tudo isso sinais de que Jesus está voltando
e que a gente precisa estar aqui, alicerçado na palavra. A gente precisa estar ali de joelhos, jejum, oração, estudo sistematizado. É só assim que a gente vai conseguir se manter firme ao lado de Cristo. Vamos ver aqui, se é esse slide aqui. Precisamos ser fortalecidos na palavra de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Agora vamos lá, eu queria dar uma pincelada aqui nesse slide com vocês. Olha só. Precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus. Ela é a única que vai nos levar que vai nos deixar ao lado de Cristo, para enfrentarmos todas as situações adversas que nós temos que passar aqui neste mundo. E ali ela linkou aqui algumas coisas que eu achei muito interessante. Nas redes sociais. Vamos lá, gente. Como é que você tem demonstrado que você é um filho de Deus, que você segue a Deus, que você está ansioso pela volta de Jesus nas suas redes sociais? Como é que você tem demonstrado isso? Para as pessoas? E qual é o tempo que você tem dedicado a essa ferramenta, as redes sociais? Será que ela tem tomado mais tempo da minha vida do que eu deveria estar, de repente, buscando salvar vidas? Eu posso usar mesmo as redes sociais para fazer isso. Eu posso fazer isso. Hoje tem um alcance imenso. Mas é isso que eu estou fazendo? É essa prioridade que está tendo? Na família e na igreja. Pergunte-se sempre, eu estou fazendo o meu melhor? Aquele lema lá que é dos aventureiros. Por Jesus farei sempre o meu melhor. Eu tenho aprendido muito com a minha filha, ela está nos aventureiros agora, e eu tenho aprendido, tem sido uma lição cada vez que eu vou, e eu estou cada vez mais apaixonada. E isso eu tenho perguntado para mim, eu estou fazendo o melhor para Deus? Ou eu acho que eu estou fazendo? Meu marido está olhando ali para o relógio já. Esse é o último slide, tá, gente? Para vocês ficarem tranquilos. A gente vai acabar antes das 11. Olha só. Na igreja, muito cuidado, meus queridos, com o que nós devemos ter muito cuidado com o que está acontecendo de fato lá dentro do nosso coração. Porque é isso que Deus está vendo. É isso que Ele olha, que Ele analisa. Então, muitas vezes, mesmo na igreja, eu estou tão focada em ministérios, em coisas, e, de repente, será que lá dentro, como é que está meu coração? Será que Deus, eu estou fazendo realmente o meu melhor para Deus? Ou eu estou fazendo o melhor porque eu estou impulsionada cada vez a fazer melhor, porque eu sou o diretor do departamento, eu preciso fazer, eu preciso mostrar resultados, mas o que vem aqui dentro do meu coração? Isso está preenchendo a minha alma com Deus? Ou está sendo algo só superficial? Na fidelidade matrimonial, como é que eu estou, gente? A minha casa está linda por fora, aquela mansão linda, cheia de flores, de repente, e por dentro está uma casa em ruínas? Está tudo cinza, tudo triste, tem lágrimas para todo lado. Como é que está? Eu estou dando a devida atenção, importância para a minha família? Você, como esposa, você tem olhado as necessidades do seu marido? O que ele precisa, o que o faz feliz, o que o incomoda, o que o entristece? Você, marido, você tem olhado de fato para sua esposa? Ou já está assim, muitos anos de casado, subentende-se, ela já sabe que eu gosto disso, que eu gosto daquilo, ela já sabe que eu a amo. Tá desse jeito? Vamos mudar, gente, vamos mudar. É demonstrar carinho, é demonstrar amor, é demonstrar preocupação. Pode ter 50 anos de casado. Vamos andar de mãozinhas dadas, vamos perguntar como foi o seu dia e ouvir a resposta. E não ficar ali, foi, que legal, foi mesmo. Igual a gente faz com as crianças, né? E aí, filhão, como é que foi na escola? Ele está lá, blá, blá. Legal, filho, você é demais. E eles percebendo tudo aquilo. Aí chega na adolescência, os pais chegam desesperados no consultório. Eu estou com um monstro dentro de casa. O meu filho eu não reconheço mais. E aí eu falo, sabe o que acontece, mãe? Ele só está dizendo o que ele já pensava há muito tempo atrás, mas ele não tinha autonomia para dizer. E agora ele diz.
devemos dar atenção para a nossa família. Ela é o nosso primeiro ministério. Quando você chegar lá no céu, você vai ter que apresentar a sua família para Deus, seus filhos. Então, como é que a gente está conduzindo essas coisas? Nas finanças, as minhas finanças estão glorificando o nome de Deus? Ou estão glorificando o meu eu? Estão glorificando a minha vaidade, a minha vontade própria? Como é que eu estou usando isso em relação à comunidade? Como é que a igreja adventista aqui de Vicente Pires, se ela saísse aqui da rua, será que alguém sentiria falta? Será que os vizinhos sentiriam assim, nossa, aquela igreja ali, ela faz a diferença? Será que você, na sua rua, se você se mudar de lá, puxa vida, ou quando você passa, olha, lá vai uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Ou lá vai uma mulher fofoqueira, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. Como é que está, gente? A preparação para a volta de Jesus. Como está o seu coração em relação a isso? Você sente medo quando fala sobre esse tema? Você sente ansiedade, expectativa? Você sente aquela vontadezinha assim, camuflada, que nem Deus ouça seus pensamentos assim, espera só mais um pouquinho, eu tenho só mais alguns projetinhos aqui, mas quando acabar o senhor pode voltar. Como é que será que está? Eu queria deixar para vocês essa noite, meus queridos, a importância de estarmos alicerçados à palavra de Deus. Nós não conseguiremos fazer isso, ainda que nós tenhamos trocentos anos de igreja. Nós não conseguiremos fazer isso da maneira que deve ser se nós não estivermos aqui, joelhinhos no chão, estudando a palavra de Deus e se fortalecendo aqui. Nós não conseguiremos, porque os enganos, vis de Satanás estão em toda parte. E ele conhece o seu perfil. Ele sabe o que é exatamente que vai te deixar enfraquecido e desistir das coisas de Deus. Então vamos ficar atentos, meus queridos. Jesus já está voltando. Ele não vai demorar. Ele não fica indiferente às nossas dores. Ele sabe que ele tem filhinhos preciosos aqui nesse mundo sofrendo muito. E ele não quer mais isso. Ele só está dando a oportunidade para você mesma, para você mesmo, ter essa noção exata de que ele está te esperando. Acorde todo dia e se olhe no espelho e diga assim, Jesus está esperando por mim. Ele não quer me deixar aqui. Ele está esperando eu tomar aquela decisão, melhorar aquela situação. Ele está me esperando. Diga isso para você. Eu sou importante para Deus. E Ele quer me levar para morar com Ele para sempre. Para eu nunca mais sentir dor, nem chorar, nem sentir saudade de ninguém. Alguém aqui quer ficar fora disso? Alguém aqui quer estar fora daquele momento glorioso em que você vê ele vindo nas nuvens do céu e você, naquela alegria, pensando, eu vou subir, chega de tristeza, chega de angústia nessa vida. Eu gostaria que se você pensa assim e você quer muito esse Jesus, você ficasse de pé agora nesse momento. E você diga aí no seu coraçãozinho, se você não quiser dizer em voz alta, você pode dizer só para Jesus, ele vai estar te ouvindo. Só para Deus. Diga o seguinte, Senhor, eu quero ir. Eu estou aqui, mas está ruim aqui. Eu estou cansada disso aqui, eu estou com saudade. Eu quero conhecer o seu rosto pessoalmente, eu quero te abraçar. Eu quero te agradecer por tantas inúmeras vezes que o Senhor cuidou de mim, que o Senhor me acalentou, que o Senhor me abraçou. Eu quero dizer isso pessoalmente, chega de ficar aqui só à distância. Eu quero ir para o céu. Querido Deus, obrigada, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa, ouvindo a respeito do teu amor por nós. Tudo o que o Senhor fez e faz por nós, Senhor, é com muito amor. É um amor que a gente nem consegue entender, é um amor tão absurdo que às vezes a gente deixa passar de largo esse amor. Por favor, Senhor, faça-nos não abrir mão, não a gente lançar mão desse amor e dizer assim, vou ficar do teu lado, não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Quero ir morar contigo no céu, Senhor.
Fica com os teus filhos, guarda-os. Tu sabes de todas as necessidades que cada um aqui tem. Tu sabes o que vai no mais íntimo do coração. Visita-os nesta noite, Pai. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Amém.